Então, para a gente dar início à nossa entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Dissesse o seu nome, a sua idade e alguma informação que o senhor queira dar a seu respeito agora no início da conversa. Meu nome é Odilon Gomes de Oliveira, sou nascido em 29 de julho de 1940, sou natural do distrito de Pedro Paiva, aqui em Santo Augusto. Na época só tinha outro nome, era Lagoa do Paiva, que era da referência do lugar, era aquela lagoa que existia, hoje está seca. O senhor tem 82 anos. Completos. Em julho vou para 83. Pedro Paiva é uma localidade no interior de Santo Augusto. É um distrito de Santo Augusto. Então o senhor é natural de Santo Augusto. Sim. Eu fiz o primário, naquele tempo era só 4 séries na escola em que eu estudei. E aí eu não podia entrar para o segundo grau sem ter 14 anos. Isso é uma coisa que dizer hoje é meio esquisito, mas era. Então eu fiz a 4ª série e fiquei 3 anos repetindo porque eu não tinha idade para ir fazer o segundo grau. E não podia fazer 5ª porque que era a série máxima do primeiro grau era a 5ª na época. E eu não podia fazer as outras séries porque na escola que eu estudei só tinha até a 4ª. E aí eu fui fazer uma admissão para entrar no normal, no curso normal, e tudo era fera, homem, tudo veio de escola que tinha 5ª série. E eu saí do interior aí, só com a 4ª série, e nós éramos 80 e, fazendo admissão, 80 e poucos. Passamos 62 no admissão. E eu consegui, tinha 18 bolsas de estudo para toda essa turma. E eu consegui tirar o 16º lugar, eu consegui pegar uma bolsa, senão não tinha estudado. Porque na época, hoje as coisas podem estar difíceis, mas todas as pessoas têm condição, principalmente do básico, aí todo mundo tem a condição de fazer. No meu tempo não era assim. Não era assim, era uma coisa muito difícil. Outra coisa, na minha época a criança trabalhava, desde que pudesse com o peso da enxada, tinha que estar trabalhando, porque era tudo na base do manual, né? E as pessoas precisavam, né? Então, se nós olharmos para trás, a mudança que existiu, para o comodismo das pessoas, nós estamos muito bem. Tem muita gente que diz assim, não, porque no passado era muito bom. Mas que bom? Mas qual é o bom? Era uma vida muito dura. Tu com 5 anos tem que saber andar a cavalo, recolher terneiro, fazer acontecer. Hoje tu pega um moranga desse com 5 anos, não fica em cima de um cavalo. Mas era o meio, né? Agora tu pega um guri desse que ele sabe até as peças do alto. Nós sabíamos as peças de tirar o cavalo. Então essas mudanças que a gente viu, e nós não temos o costume, o brasileiro ainda não fez uma questão básica, que todos deveriam ter oportunidade de fazer o relato da sua vida. Aí nós vamos estudar a vida das pessoas, de processão, isso e aquilo, e não registramos a nossa.
Então nós estamos ficando sempre projetando os outros e nós ficando fora. Eu acho que a gente tinha que... as famílias não têm mais oportunidade hoje de conversar, é pouco, muito pouco. Ninguém tem tempo, tem que ganhar a vida. Claro que se está vivendo melhor, mas em humanismo nós estamos perdendo. As crianças não proseiam com os pais. Os avós, sempre achei que os avós são umas pessoas muito importantes na vida de qualquer um. Porque o pai ou a mãe tem que educar. Então ele é exigente. E o avô já é um pão com açúcar, está mais calmo, já trata melhor. Mas é uma peça importante, uma pessoa, né? Importantíssima na vida de uma criança. A criança conviver com os avós amadurece antes, muito antes. E é uma coisa, eu acho que muito boa. E tudo isso nós estamos perdendo, porque o ritmo de vida mudou, hoje é outro, e nós vamos trocando os costumes e não registramos. A maioria das pessoas, por exemplo, não tem mais o tempo de prosear, de contar a história de vida de cada um, que será comum nas famílias. Por exemplo, eu me criei de uma forma que, quando os mais velhos estavam conversando, a gente não conversava, né? Mas tinha que ficar escutando. Né? Hoje, quem escuta quem? E o automatismo está desumanizando. É tudo pela máquina. Então, eu acho assim que tem coisas que o progresso em relação ao humanismo, ele achata muito. Muito. Ele, com facilidade, ele desumaniza. E as pessoas estão tão ocupadas que, para sobrevivência, eles gastam tudo que ele tem de vida para sobreviver. Se ele é uma pessoa que não tenha muita condição e que seja uma pessoa honesta, ele tem que viver embaixo do mau tempo para poder sobreviver, né? E daí nós não temos mais esse tempo para as pessoas. E estamos nos desumanizando, estamos nos automatizando. Ninguém tem tempo para ninguém. Eu acho assim que o desumanismo, daí vem aquela coisa, por exemplo, muito acidente, muito conflito, porque as pessoas estão desumanizando. Então a gente usa da tecnologia para poder fazer algo positivo, né? E deixa então registrado através do vídeo. O senhor estava falando sobre, né, o contato com os avós. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco a história da sua família, né? Quem eram os seus pais, se o senhor chegou a conhecer os seus avós e como que era essa vivência, né, no interior de Santo Augusto, na localidade de Lagoa do Paiva, né? Os meus avós maternos eram daqui. Era o Salvador Gomes dos Santos e a Carolina Gomes dos Santos. E os meus avós paternos eram, hoje é Espumoso, na época era Soledade. Era Lisbão, Antônio de Oliveira e Tertuliana Fagundes de Oliveira. Porque o meu pai veio para cá, ele era um solteirão. E aí minha mãe era viúva e ele foi viver com ela. Daí a mãe já tinha 4 filhas, mulheres. E depois, como meu pai, teve 2 filhos homens. Somos em 6.
E naquela época, por exemplo, a vivência com nossos avós era muito chegada, porque normalmente, isso ainda hoje, em grande parte, ainda se mantém, os avós terminam morando na família dos filhos, quando ficam mais velhos, principalmente ficam sozinhos, né? E os avós têm uma influência muito grande na vida da criança. Porque o avô é como se dizer um pão com açúcar. O avô já não tem a exigência do pai, já é mais brando e tal, né? E a criança sempre gosta dos avós. E acho que isso é muito importante nessa relação de humanismo do neto com o avô. Eu acho que nós não podíamos perder. Claro, os tempos mudam, né? Não é por nosso querer, nós não temos muita escolha. As coisas mudam e nós temos que mudar, né? Mas nós perdemos coisas importantes, que é essa vivência da criança com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Hoje isso se distanciou muito. E acho que nós perdemos com isso. No mínimo, perdemos o humanismo. E perdemos aquela segurança que a criança tem. Porque se uma criança se comunicar só com as outras crianças, ela tem um equilíbrio emocional. Agora, se ela se criar com as crianças e também com os adultos, seja uma vida de uma comunhão entre esses entes, ela é muito mais segura. Porque, queira ou não, o pai, a mãe, o avô transmitem uma segurança para a criança que a outra criança não transmite. Então isso eu acho que é uma perda que as mudanças do mundo fizeram acontecer, né? O senhor conheceu seus avós? Sim. Os pais da minha mãe, sim. Do meu pai, não. Porque meu pai era de Soledade e ele veio para cá, e os pais dele ficaram e morreram lá, eu não os conheci. Qual era o nome dos seus pais? Luiz Fagundes de Oliveira e Eulina Gomes Rodrigues. A minha mãe era natural daqui e o meu pai era natural de Soledade. E os seus avós que o senhor conheceu, né, o Salvador e a Carolina, o que o senhor se recorda deles, histórias Sim, que eles sim. contavam? Principalmente a minha avó, que durou mais. O meu avô morreu com 83 anos e a minha avó morreu com 92. E a minha avó morou com nós, inclusive depois que ela ficou sozinha, ela veio morar com nós. E a gente tinha muita influência dos avós, principalmente eu. A minha avó era uma pessoa muito boa, foi uma avó que todo mundo queria ter, muito pacienciosa, muito calma, né? E naquela época, as crianças eram criadas com uma educação muito rígida. Tinha pais que surravam uma criança como quem surrava um adulto. Pegar um relho, bater numa criança com um relho, era comum. A mãe era mais branda, pegava uma vara de marmelo lá e passava na vara, né? Mas outra coisa que meu pai nunca deixou, né? Ele não fazia e minha mãe não fazia. Não bata no rosto de uma criança. Pega uma vara e surra na bunda aí. Mas no rosto não. No rosto não. Respeita o rosto da criança. E eu acho que isso aí era uma coisa boa que eles faziam. Respeitar o brilho da criança. Porque
Eu acho que é uma coisa que a gente meio perdeu hoje. Mas eu lembro que meu pai era muito exigente. Surra, pega uma vara e surra, mas não bate no rosto. E os seus avós, eles contavam muitas histórias da família, histórias de antigamente, e o senhor gostava de ouvir essas histórias? Muito. Eu deixava de brincar com os outros guris para ficar escutando a conversa deles. Para mim era mais interessante, eu gostava muito. Bem como na época não havia imprensa, e a imprensa eram os viajeiros. Tinha naquele tempo muita gente cruzando, principalmente a cavalo, homens. E para comer tinha que chegar nas casas, porque não tinha onde, né? Não tinha restaurantes, essas coisas, não tinha nada. E aí essas pessoas é que traziam as notícias. Então quando chegavam essa história de hospitalidade, que tanto se... Isso aí tem um preço. Por que tratavam bem a pessoa que chegava? Para ter a informação que ela trazia. Isso aí é uma troca. Não vão pensar que essa hospitalidade, que tanto se diz aí, não tem interesse por trás. Tem sim. Era a imprensa que chegava, quando vinha um cara de fora, trazia as novidades. E isso tratavam bem, que daí eu vi esse cara confiava e dizia tudo o que ele sabia, né? E não havia outro meio, né? Eu me criei, por exemplo, eu já era grandinho quando eu já estava na escola, quando um dia o professor trouxe um jornal, não sei se era só uma página, era inteiro, para mostrar para nós no jornal. E a única acesso que a gente tinha era o livrinho que o pai comprava lá para a gente precisava na escola, mais nada. Aí, outra coisa que passei por isso, o comerciante era amigo do meu pai. E eles conversavam, né, sobre a gente. E eu sempre gostei de ler, desde que aprendi a ler, né? E o comerciante me ajudava. Quando eu ia comprar um carretel de linha lá, ele enliava um carretel de linha, e ele era um homem bem comedido. Para mim, ele tirava a página inteira do jornal para enliar um carretel de linha, porque sabia que eu ia ler. E foi uma das leituras mais importantes para mim, porque foi o único jornal que eu podia ler aquele pedaço que o comerciante enliava um carretel de linha para me vender. E era a minha leitura, eu não tinha acesso a outras coisas. Em casa eu dava graças comprar o livro para a gente usar na escola. E assim era mais ou menos todo mundo, né? Era rara a pessoa aí que comprava um livro. Então, e jornal então nem falar, né? Por exemplo, onde eu morava, que eu lembro, só o comerciante tinha uma assinatura de jornal. Mais das outras pessoas, não. E a maioria mesmo era analfabeto, né? E só que eu tenho a impressão que os pais tinham mais interesse pela escola do que hoje. Porque principalmente aqueles que eram analfabetos, eles não queriam que o filho se criasse analfabeto. E eles tinham ação para isso, eles botavam na escola mesmo. Porque eles não queriam ver o filho se criar analfabeto. E eles diziam, todo mundo que não sabia ler, que quem não sabia ler era como se fosse cego. Eu passei por uma experiência uma vez quando eu fui coordenador de supletivo. Tinha uma turma, eu fui coordenador aqui em Santo Augusto e São Martinho, era um turno da noite.
E tinha uma senhora que aprendeu a ler, já era casada, né? Já tinha filhos, e foi no antigo Mobral. E ela aprendeu a ler. E ela era comerciante, ela tinha uma lojinha. E ela ia comprar mercadoria em São Paulo. E quando ela aprendeu a ler, que chegou em São Paulo, é que ela foi perceber que sabia ler, e diz ela que foi como se ela nascesse de novo. Os índices de analfabetismo eram muito maiores, né, antigamente. Era. Então se valorizava muito mais a oralidade, Sim. né, do que era transmitido Sim. pela oralidade. E essas histórias contadas, né, pelos de geração em geração, né, que ia se transmitindo. Acho que isso também é um ponto que a gente vem perdendo, né? Perdendo. Nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje. Então era oralidade. Era de um para o outro, era boca ouvido. Né? E porque hoje, com essa quantidade de aparelhagem de som, de rádio, de televisão, eu não sei se a minha conclusão está errada, mas as pessoas estão perdendo o costume de falar. Não tem o desembaraço de falar que tinha antes, porque eles têm outros meios de se comunicar. E a gente vê, às vezes, piazão aí com 10 anos aí, resmunga, mas não fala. Perdeu a prazer de falar, não precisa mais. Então, são mudanças que a gente está vendo acontecer que nem todas são benéficas. O senhor comentou que gostava muito de ouvir as histórias, né, dos seus avós. Você poderia contar um pouco como que funcionava o sistema dessas rodas de conversa? As crianças, elas não tinham direito de falar, mas elas poderiam ouvir? Tinha que ouvir, e com atenção. E repreendiam a gente, né? Cala a boca, eu estou falando. Escute. Não ficava ninguém como hoje boiando aí, né? Não. Se um mais velho está falando, tem que ouvir. Tinha que ouvir mesmo. E as crianças não interviam na conversa do mais velho, a não ser quando perguntadas. Ou então elas sentavam a escutar, e escutavam mesmo. E parece que hoje nós estamos boiando, sabe? A criançada, claro, tudo faz, né? A criança hoje é muito mais desinquieta, mas ela tem tem 90 mensagens que o cérebro dela tem que dar conta. E na época não eram tantas. Então, as pessoas se fizeram mais desinquietas. Hoje, você encontra muito menos pessoa calma do que naquela época. É o sistema de vida que mudou. Há quantas coisas, muitas vezes, nós não temos que ficar prestando atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo para poder assimilar, porque está acontecendo tudo ali, eu tenho que tomar conhecimento. Né? E na época não era notícia. Era quando chegava essa história, por exemplo, que nós somos muito hospitaleiros, recebemos, isso tudo tem preço. Nós recebemos bem porque era o cara que me trazia com notícia em casa. Então eu recebia bem, eu convidava para comer e tratava bem, isso e aquilo, mas eu tinha um retorno. Ele me trazia notícia lá de fora que eu não tinha de outro jeito, a não ser quando chegava uma pessoa de fora lá. Então, era a maneira de receber bem essa informação, né? O cara é bem tratado, proseia, diz tudo o que sabe.
E é o que eu precisava ouvir, porque eu não saía de casa praticamente. Então, ali estava a imprensa na minha casa, era o viajeiro que chegava. Era ele que trazia as novidades, né? E por isso tratavam bem, para ter mais novidades. Mas o senhor tinha interesse nessas histórias que estavam sendo contadas, né, pelas pessoas mais velhas. Eu me pergunto se é daí que surge o seu interesse pela história, né, já que o senhor realizou tantos trabalhos de resgate histórico. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É duas coisas. Primeiro, porque eu gostava de ouvir os mais velhos, né? Eu muitas vezes deixava de brincar com os outros PA para ficar ouvindo os mais velhos. E a educação que eu tive em casa era essa. Se os mais velhos estavam falando e eu estivesse ali, eu tinha que escutar, eu tinha que ficar quieto, eu não tinha que me meter na conversa, né? Mas eu estava recebendo essa mensagem, né? E acho que a gente aprendia muito naquela época, porque hoje a criança tem a opção. Primeiro ela aprende a ler antes, e o mundo está aí com um monte de informação. E naquele tempo a criança quase não saía de casa. Então a única informação era com quem chegava lá. E aí todo mundo estava ávido para saber o que o viajeiro estava trazendo. Que no fundo, foi a nossa primeira imprensa. As pessoas, os viajeiros que andavam para lá e para cá, né? Outra coisa que me criei em casa assim, se você chegasse, você era estranho e chegava lá em casa, era uma maneira de saber que pessoa você é, não te perguntar nada. Mas se tu era uma pessoa de bem, tu dizia quem era e de onde vinha. E tu chegava quieto, e se possível saía sem nem dizer quem tu era, tu não prestava. E eram as maneiras que é um instinto de defesa, de proteção, né? E na época era comum isso aí. Se fulano chegou lá, isso e aquilo, e não era estranho, não se identificou, ninguém perguntava. Mas ele não era tratado com a espontaneidade como se ele tivesse se apresentado. Por que ele estava escondendo quem ele era? Por que ele não dizia quem ele era? Era uma maneira da gente se proteger. Porque era muita gente circulando que tu não sabia de onde vinha. Não que fosse tantas pessoas, mas havia um grupo de pessoas que andava para lá e para cá, passou na tua casa e foi, e tu nada soube sobre ele. E nisso aí tinha pessoas boas, mas tinha bandido no meio à vontade, hein? Esse fundão aqui, onde nós vivemos, toda essa região, foi uma das últimas regiões povoadas. Nós fomos esconderijo de tudo, da coja, que não podia mais viver naquele lugar e veio se enfiar aqui. Então, nós não fomos assim, colonizados por excelentes coisas. Não! Nós pegamos muita escória da sociedade aí, que não podia mais viver lá onde estava. Ia para onde? Para o lugar desabitado. Qual é o lugar desabitado? A última das regiões a ser povoada, que foi a nossa. Então eles se enfiavam nesses matos aqui. Quem é que ia vir atrás dele lá? Não vinha mais. E aí ele dava jeito, fazia a vida dele aí. Mas tinha muito mau elemento no meio dessa história aí. Só que as pessoas tinham, sabiam perfeitamente, até os analfabetos. Pelo jeito do cara, eles já sabiam quem ele era. Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a simbologia das rodas de conversa que começaram da roda de chimarrão, né, com o fogo de chão, esse simbolismo da roda, né, porque a gente vai trabalhar um pouco sobre isso no filme, né, que lá na Fazenda Monte Alvão existia um fogo de chão que não se apagava.
há muitos anos, né? A É. gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão. O senhor poderia comentar assim a simbologia da roda de conversa? Primeiro que as casas, principalmente do interior, tinha a sala de receber os homens no galpão. Os homens eram recebidos no galpão e não na casa. Porque como é que nós íamos trazer para dentro de casa uma pessoa que andava por aí, você não sabia o que era, é uma questão de segurança. Então, os homens eram refugiados no galpão. E lá nesse galpão é que tinha a sala com fogo de chão. E independentemente de se era frio ou não era, por causa do chimarrão. Tinha sempre o fogo ali para não estar indo lá esquentar a caseira dentro da cozinha. E esquentava ali mesmo, né? Então, e o fogo de chão era um costume. Por exemplo, os meus pais, o fogo de chão não dependia de ser frio, porque eles tomavam mate ali, eles não iam lá dentro de casa, tomavam mate e ali roda o fogo. Muitas vezes o fogo estava apagado, mas eles estavam ali em roda daquele burraio tomando mate, porque era o costume, né? E receber, na época, as visitas homens, tudo era no galpão. Esse significado do galpão, aqui no Sul, é bem diferente dos outros estados. Porque quando o Rio Grande começou a ser povoado, o galpão foi muito importante. O galpão foi, para os homens, o centro social. Era o lugar social onde se recebia principalmente os homens. Era no galpão. E lá, normalmente, era também para proteger a família, né? De comércio, com mais coisas para vender, né? Porque as necessidades da pessoa naquela época também não era muito. Eles nem a necessidade de comprar e nem a condição de comprar. Agora, depois da colonização, que começou a venda de produto, que não era só o porco, a ovelha, ou não sei o quê, que começou a vender produto colonial, e que entrou a colonização aqui, vinda principalmente de Ijuí, Juricaba, hein? Aí fez esse canal, e Ijuí, a partir de 1911 ou 12, entrou a ferrovia. Isso aí abriu para a região aqui. Foi na época, a ferrovia que veio até Catuípe, Ijuí, aí, para a região aqui foi um avanço. E daqui eles levavam até Catuípe, principalmente, que era o ponto mais perto, tudo de carroça. E lá ia para o trem. Então, essa entrada do trem, eu acho que foi em 1911, ou 12, eu não sei certo. Foi muito importante para a região. Isso aí, hoje ninguém mais fala nisso, fica por esquecido, mas foi um dos avanços da região de muita significância. Porque antes era comum daqui levar carga de coisas de carroça para Cruz Alta, para Santa Maria. Depois, em 1890 por aí, é que começou em Ijuí, começou a chegar mais perto, né? E mudar o tipo de comércio, porque as necessidades das pessoas eram outras. Aí quando entrou a colonização, essas pessoas trouxeram outras necessidades de compra e provocou a mudança no sistema de casa de comércio. Aí o bolicho foi dando lugar à casa de comércio.
Porque antes o boliche tinha um rolo de fumo e umas cachaças para vender, pronto. Agora vieram outras pessoas com outras necessidades, de comprar uma ferramenta, de comprar uma roupa, e uma ferramenta que não fosse um machado e um facão, que até então era o que predominava. E aí isso mudou a relação do comércio. Começar a se estabelecer em função das novas necessidades que estes novos moradores, e também em maior quantia, né, começaram a vir. E a nossa é uma das regiões mais novas, no sentido de povoamento no sentido de volume, né? Ela é das mais novas. É uma região que ficou muito tempo aí que tinha o cara com não sei quanto de terra, e um ervalzinho ali, e um galinho, e acabou, né? Faz pouco tempo, depois que a agricultura começou a entrar no comércio com peso, aí é que a nossa região abriu para a nossa região. Antes era... Primeiro tinha os matos, vendiam a madeira e viviam disso. E depois foi mudando. A madeira, a erva, as primeiras riquezas comercializadas, né? E aí quando começou os colonos a entrar e deu essas colonizações aqui, como do Abel Espeleta e outros, aí veio essa gente que tinha outro pensamento e outros costumes. E isso fez mudar a relação do comércio, né? Eu vejo isso muito na história de Inhacorá, né, que eram as 3 vendas. 3 vendas do Inhacorá. Era um ponto... Claro, ali era o cruzamento dessas estradas daqui, que ia para lá, tudo passava no Inhacorá. Era um ponto de referência muito grande, né? Ao ponto que chegou a ter 3 vendas num lugar que não era nem vila. E tinha 3 vendas, porque tinha muita passagem de gente ali que oportunizou a colocar 3 vendas ali. E foi tão forte que chegou a ser denominado assim, né? Que antes não se conhecia agora. Era 3 vendas. 3 vendas. Então, isso foi muito marcante para aquele lugar. E era um cruzamento. Todas essas estradas que iam para lá, cruzavam ali, né? Então, e surgiu esse comércio, naquela época, muito significativo. Um lugar que não era nem uma vila, ter 3 casas de comércio. Não merece era 3 buchichos, ou que tamanho tivesse, mas tinha 3 vendas, num lugar que não era nem uma vila. Então era muito significativo, né? Chiapeta está entre Santo Augusto e Inhacorá, né? Também é um local de passagem, mas o comércio foi anterior em Inhacorá, né? Sim, Inhacorá é mais antigo, porque Inhacorá já existia como lugar habitado desde o tempo das missões. Quando não existia Chiapeta nem Santo Augusto, Inhacorá já existia, já era ponto de referência de agrupamento de pessoas. E diferente de Chiapeta, que teve uma colonização, Sim. Eu vejo um contraponto que Inhacorá não teve uma colonização. Era ocupação. O cara ocupava, que nem aqui, ocupava um pedaço de terra aí, até onde ele conseguisse sustentar as divisas, era dele. E depois veio as colonizações, aí fizeram lotes aí legalizados, né? Mas antes, na ocupação, era aquilo que você conseguia defender como sendo teu, eram teus limites. E normalmente aí a divisão era geográfica. Eu vou até aquela sanga, aquele rio lá, eu vou até aquela lagoa, eu vou até o mato, e era assim, né? As divisas eram praticamente indivisas. Eram as referências geográficas, né? E cerca, por exemplo, aqui foi uma coisa que
apesar de ser uma das primeiras coisas que entrou por causa da criação, mas é uma coisa na região aqui, como a região também era nova, é uma das últimas coisas que aconteceu. Todo mundo criava o gado solto, só identificava pela marca, não era pela divisa do... Todo mundo criava solto aí. Ali onde eu me criei, desde a da rua, onde vai para Três Passos hoje, até o Turvo, só tinha uma cerca na frente que dividia para não entrar para as colônias. E os moradores de lá fizeram aqui cerca comum para todo mundo ali, para não entrar para as colônias, que o gado ficar separado. E identificava pela marca. E criavam todo mundo junto. Depois é que foram legalizando os pedaços de terra, e fechando e tal, e fazendo cerca. Mas já foi uma coisa bem mais nova. E até porque as primeiras cercas era tudo cerca normalmente de prancha, ou de vara, ou de fechame, porque de início muito pouca gente tinha para comprar arame. E esse pessoal, aqui onde era mais campo, tudo bem, né? Mas onde era na outra região aí, que era mais mato e erval, né, a cerca foi uma das últimas coisas. E as primeiras foram cercas de flechame, que eles chamavam, ou de prancha, né, tonqueira com as varas assim. E primeiro porque o arame, você já pensou, quem é que ia ter para comprar arame? Não tinha. E a cerca de madeira dá muito mais serviço, mas era o esforço dele, mas não precisava gastar, pois madeira tinha vontade, né? Aqui não teve, então, cercas de pedra, como na campanha já é mais comum. Muito pouco. Muito pouco, porque pela escassez de pedra. Nós somos predominantemente uma terra vermelha. E pouca cerca de pedra, muito pouca. E o que tem, ainda tem alguma, aí mais na região de mais colônia, aí em Criciúmal, Maitá, tem alguma cerquinha de pedra dos potreiros. Eles já aproveitavam limpar a grama, juntando aquelas pedras e fazendo a cerca. Faziam a cerca e limpavam para vir a grama. Era duas finalidades. Professor, a gente conversando sobre essa questão de limites, né? Gostaria de conversar um pouco sobre a Fazenda Monte Alvão, né? Uhum. Em Chapeta a gente tem duas propriedades muito antigas, né, que permanecem até hoje com seus remanescentes, né, os prédios originais, que é a Fazenda Monte Alvão e a Fazenda Das Brancas. Isso é algo bem importante de destacar, porque toda a nossa região ela foi formada por estâncias, fazendas, só que a gente já não tem mais referências. Então a cidade de Chapeta ter ainda em pé fazendas... É muito importante. Olha, as Brancas, que era do Firmino de Paula, né? O Firmino na época ele foi intendente em Cruz Alta e já tinha essa fazenda aí. Mas ele morava e tinha uma residência lá e aqui, e lá ele tinha também. Mas ele era um homem respeitadíssimo, né? E foi comandante da chamada, naquele tempo, de Divisão do Norte, que era a Policha de Cruz Alta para cá, era a Divisão Norte. E ele foi comandante de toda essa classe política e também militar, né? E foi um homem de muita
naquela época, ele teve uma liderança muito, muito, muito grande. Muito grande. Por várias razões. Ele tinha posses, não é? É um fator. E ele não deixou de ser um dos comandantes militares aí, né? De uma influência muito grande na região, né? Por exemplo, o meu avô serviu nas forças do Firmino em 93. E em 93. E daí, eles estavam acampados perto de Santo Ângelo. E o comandante do grupo dele ia entregar uns 5 ou 6 companheiros que ele tinha, que saíram para fazer uma como é que eu vou dizer? Para fazer um grupo de pessoas que ia para ver onde é que o inimigo estava acampado. Uma inspeção. Uma inspeção, para trazer informação. E lá onde eles foram passar a noite, esse comandante ia matar os companheiros e simular um combate para receber uma graduação como comandante do grupo. E daí ele era o ordenança do comandante daquele grupo. E quando ele veio, que arrumou o cavalo do chefe dele, e veio lá prestar conta de que o cavalo estava arrumado, né? E ouviu eles falar, estavam tramando entre eles, matar os companheiros para o cara arrumar, simular que foi um combate e conseguir uma graduação lá mesmo. E ele ouviu. E daí, de noite, ele acordou o irmão dele e fugiram os dois. Depois que ele chegou em casa, ele mandou uma pessoa, não sei quem da família, lá nas Brancas, esperar quando os Firmino voltasse para dizer que ele não fugiu da guerra, que se ele fugiu porque iam matar. E aí que o cara, o Firmino, teria dito: ah, então agora eu sei o que aconteceu aquele dia. Porque eles tinham fugido e o comandante não está só dando eles por fugitivo, mas não sabia que eles fugiram para não morrerem lá pelos próprios companheiros, que iam forjar para se promoverem. Porque essas nossas revoluções, ninguém contou elas até hoje. Se enganem. Não. Não. Nós fomos um banditismo terrível. E não tinha em quem confiar. Isso era terrível. Mas até hoje está muito mal contada, não? E vamos terminar contando mal porque quem vivenciou já morreu. E para alguém que passaram, muitas poucas pessoas têm interesse. E isso não dá dinheiro, né? Que adianta o cara constar sobre isso e aquilo? Não dá dinheiro. Então, esquecemos tudo. Professor, mas o Firmino ele teve uma participação muito importante na Revolução de 1893. Sim. Né? Foi a Revolução da Degola. E essa propriedade, as Brancas, ela também foi estrategicamente importante na Revolução. Era um ponto de referência. Era o referencial. Hoje digam que não, eu vou a Santo Augusto, eu vou a Chapeta. Naquele tempo eu vou nas Brancas, era a fazenda mais importante ali. Além da fazenda ser importante, o dono era um intendente de Cruz Alta, o Firmino de Paulo. Então ele era uma figura muito, muito importante. Então a fazenda das Brancas, em função do Firmino, foi o referencial.
era o lugar da referência. E as brancas, né, que foi em função de uma lenda também, né, do rebanho de gado branco, que viam por aí, e de vez em quando um via e contava, eu vi o rebanho não sei aonde, eu vi as brancas, as vacas brancas não sei aonde, outro viu não sei aonde, e criou um fato lendário, que de certo existia um pequeno rebanho, mas a fantasia do povo criou, como fosse, acho que um rebanho muito grande, só de vacas brancas. E como a região ali, onde vivia esse gado, e surgiu depois a fazenda branca, a fazenda das vacas brancas, que onde tinha o rebanho de vaca branca. E ficou. Interessante. E eu já tinha ouvido falar dessa lenda, mas tem também a questão de que existiam os gados soltos, né? Sim, na época existia o gado, era enquanto alguém não rebanhasse, não se estabelecesse, não fizesse um rebanho, não repontasse esse gado, não marcasse, era gado reúno aí de todo mundo. Quem conseguisse fazer um lote para ele lá e manter fechado era dele. Mas esse é um episódio que fica entre a lenda e a veracidade, né? Porque, bom, acabou ficando o nome As Brancas. Não. E a gente encontrou também em mapas muito antigos Campo das Vacas Brancas, sim, a denominação. Uhum. Porque fosse dizer o nome todo era Campo das Vacas Brancas. E aí, como nós temos o costume de diminuir, não é diminuir, sintetizar as brancas, mas na verdade era Campo das Vacas Brancas, por dizer que existia esse rebanho de vaca branca que circulava por ali, né? Era muito lendário. Hoje a gente não fala, mas eu quando era criança se falava muito, né? As brancas. E todo mundo sabia o porquê. Hoje não se sabe mais, praticamente não se fala mais nisso. Mas quando eu era guri, a gente sabia que a Fazenda das Brancas era referente a essas vacas brancas que existiam lá, né? Aí, porque tu sabe, com o passar do tempo, mudam os interesses da conversa e tomam outros rumos, né? Hoje, tu pega um guri, possivelmente ele sabe o nome das peças de um automóvel, mas não sabe mais da encilha do cavalo. Porque os tempos mudaram, os costumes mudaram e as pessoas se conduzem por essas mudanças de costumes. O senhor sabe dizer se nessa propriedade das Fazendas das Brancas tinha alguma espécie de... levavam os presos, alguma coisa assim, alguma história nesse sentido dessa participação da Revolução? Tem porque a fazenda era do chefe militar, o Firmino de Paula, aqui, de Cruz Alta para cá, ele era o líder dessa região inteira, né? E claro que lá na fazenda dele, inclusive ele parava temporadas ali, e ele morava em Cruz Alta, na cidade, e ele também tinha um comércio lá em Cruz Alta, né? Mas as terras, a fazenda dele era aí. E ele morava aqui e também lá. A família mais lá. E o Firmino de Paula foi uma figura, na época, muito impositiva. Mais ou menos é o seguinte: fazer tal coisa, mas tem que saber se o Firmino vai concordar. Ele liderava mesmo, né? Pelo mando. E
E ele, como é que eu vou te dizer? Ele era um recrutador de gente para revoluções. Então, ele exerceu uma influência muito grande nessa região e que não dizem e não falam mais, porque ele não era um líder por imposição. Ele era pau-ferro. Então, ele é um líder que as pessoas tinham por ele obediência, mas não simpatia. Ele era pau-ferro. E na época ele decidia. Ele tinha uma autoridade, embora velada, não dita, mas ele tinha poder para pena de morte. Fulano está incomodando, aí tem que eliminar, vai lá e traz e mata. E acabou. Presos, exilados. Dá de tudo. Lá dava de tudo. Por exemplo, um que fugiu da fazenda, eu não conheci, mas a minha família conheceu a pessoa. Prenderam ele e levaram lá para a Fazenda das Brancas. E aí mandaram ele buscar uma vasilha com água na vertente, e ele aproveitou e deu no pé. Mas teve que ir embora para a Argentina, não pôde ficar aqui. Porque aí entra a história do mando. Bom, mas fulano fugiu do comandante e tal. E aí a autoridade do comandante ficou meia, né? Mas o cara teve que ir embora para a Argentina, não pôde mais ficar aqui, porque se ficasse aí matavam mesmo, né? Quem cruzasse o meu paninho, desde que eu tivesse mando, eu eliminava ele, pronto, acabou. E era comum. Era uma lei que não existia, mas que todos cumpriam. E não tinha que viver desse jeito, não. Porque a nossa região aqui, por ser uma das últimas, das regiões mais novas ocupadas no sentido de população, e que só teve uma ocupação significativa depois das colonizações, porque antes os moradores aí eram um aqui, outro lá não sei aonde, né? Era um lugar de refúgio. O cara matar um lá na fronteira, tinham conhecido aquilo, chacoitava por aí, estava escondido. E os daqui, o refúgio era a Argentina. Deu um rolo aí e tal, não deu para ficar aqui mais, cruzar para a Argentina ali, estava escapando. Eu ouvia muitas das histórias do Inhacorá, né? Que o Inhacorá também era um refúgio. Era. E dos mais antigos, porque desde o tempo das missões, o Inhacorá já era referência. O Nhucorá, campo cercado, ele já era referência nas missões. Então ele só não ficou, não tinha importância, por exemplo, um São Miguel, não é? Mas ele era um lugar referencial já nas missões. É um lugar muito antigo. Só os outros cresceram, como São Miguel e outros, e ele foi ficando. Cresceu mais tarde no sentido de ocupação. Mas é tão antigo quanto. É uma das localidades mais referenciais. E também pelo cruzamento de estradas ali. Quem ia daqui, quem vinha de lá, para tomar outro rumo, passava lá. O eixo da comunicação por estrada passava no Inhacorá. E o fato de a passagem por rio, sem ponte, é um dos lugares que favorecia, né? Também devido ao grande erval que existia.
Era uma referência. Hermetério Veloso já fala, naquele livro dele, As Missões Orientais, já faz referência ao Inhacorá como sendo o reduto dos ervais mais aglutinados, mais grande reduto de erval era ali. Isso porque a nossa colonização veio de Santo Antônio de São Miguel para cá, não é? Então aqui, por exemplo, Inhacorá já estava sendo ocupado e já era referência, aqui nem se falava. Ainda estava aí com... Professor, mas a gente estava falando sobre as brancas, né? E aí eu estava pensando sobre o cemitério dos Degolados que vocês têm aqui em Santo Augusto, né? Que é ali próximo à estância, nesse Liberato, né? Estância de Rodeios. Esse cemitério, ele é dessa Revolução de 1893? O senhor poderia contar brevemente a história do... Não, aquele ali é de 23. É mais próximo de 23. E aquele cemitério também foi uma degola. Um grupo se encontrou, 2 piquetes adversários, e aí naquele tempo tinha um timbozal ali. Aí se abrigaram atrás de um timbó ali e se atiraram, né? Mas o grupo governista tinha vantagem por 2 razões. Quando recrutavam gente para a Revolução, os que eram do governo, mal ou bem, eles recebiam orientação militar, porque tinha um comandante militar. E o outro lado normalmente era um civil, que às vezes não tinha nem noção do que era. Ele tinha só a cara e a coragem para ir, né? E ali deu um encontro do bando do Cardoso com outro, e ali se atiraram. E resultou em 8 pessoas mortas. E daí não tinha quem sepultasse, porque só estavam em casa as mulheres e as crianças. O homem estava na Revolução, estava escondido nos matos. E aí, ali tinha um carreiro de gado que passava, e era um carreiro fundo. Daí as mulheres aproveitaram aquele carreiro ali e botaram aqueles corpos ali do jeito que podia arrastar e desbarrancaram aqueles barrancos que tinha daquela estrada e taparam, e ficou o cemitério dos Degolados, ali no mesmo lugar onde a maioria estava morto. Não tivesse tudo num lugar, mas naquela redondeza ali, eles juntaram ali e sepultaram. Então, e foram degoladas 8 pessoas. E todas elas, do governo, não morreu ninguém. Por quê? Porque o pessoal do governo, mal ou bem, tinha uma orientação de tática de combate, eles sabiam, porque os comandantes eram militares. E os outros eram gente, coitado, próximo, tirado do galho do erval aí, desgalhar a erva e levado para a Revolução sem noção de nada. Mas só levavam a pior, tinham só a cara e a coragem. E não tinha, primeiro não tinha armamento, e o do governo tinha. E não tinham orientação nenhuma. Então, normalmente nesses combates, o pessoal que era contra o governo sempre levava a pior, porque não tinha o aparato que o governo tem, né? Então diz, não, porque os governos... Mas era assim, na época era assim. Então, os comandantes da época, que era do lado do governo, tinham outra estrutura do que as pessoas que aí eram contra o governo e se reuniam em torno de um líder
Mas cadê uma força para botar contra o governo? Não tem. Aí dava essas revoluções e tal, para notar que a maioria, se tu olhar combate por combate, o governo ganhava sempre. Sempre. Porque ele tinha condições. Então, sobre esse cemitério, o local pode não ter sido exatamente onde está hoje, do sepultamento. Sim, foi. Alguém estava ali. Mas o que favoreceu ali foi a existência daquele carreiro do gado que facilitou para sepultar. Botaram ali naquele carreiro do gado e desbarrancaram a terra em cima e sepultaram. E ali eu sei bem, porque minha avó ajudou a sepultar. Minha mãe, na época, era... Vamos ver, minha mãe devia de ter... Minha mãe é de 1904. Minha mãe estava com... Minha mãe era recém-casada, 20 anos, por aí, 20 e poucos. E foi as mulheres que sepultaram porque não tinha homem para... Teve dois, talvez você conhecesse, o finado Jango Cardoso, lá de São Valério. Foi ele era guri, devia ter uns, não sei, mas 10 anos, 12 anos. Foi ele e um outro, que não me lembro qual é, os únicos guri que tinham junto com as mulheres para sepultar eles lá. Tanto que os que estavam mais longe, eles amarraram a cordinha no pé e levavam de arrasto lá para sepultar. Mas morreu tudo por ali. Mas não junto deles, um atrás de um timbó, do outro para se proteger, né? E daí elas amarravam a cordinha no pé e arrastavam lá as mulheres, as crianças e sepultaram lá do jeito que deu, né? E isso só aconteceu de manhã, antes que devia ser aí 9, 10 horas. E elas até se reuniam, as mulheres, e passar tudo aquelas coisas de tiroteio, e ir embora os que se atiraram lá. Quando elas terminaram de sepultar, já era noite, né? E é ali que é Pedro Paiva? Ali é o distrito de Pedro Paiva. Ali é a vila Pedro Paiva. É um distrito. Interessante, a sua família veio dali, né? Eles devem ter acompanhado essa história. Sim. E o senhor falou que morreram 8 pessoas. Se tem algum estudo de quem eram esses 8? Sabem-se o nome dessas pessoas? Eu cheguei a pôr no livro os que consegui pegar o nome, mas foram poucos. Foram poucos. Um tinha um apelido, Vaca Braba, é um dos que mataram. Rolim. A família Rolim tinha junto. Porque o Froilã Rolim, lá do Inhacorá, ele era um cara bem influente aí. Froilã Rolim. E ele fez parte nessa época de todas essas coisas aí. O Froilã deixou... Não foi Froilã. Não, foi outro lá. O cara assaltou eles. Eles estavam indo de carroça levar produto dali para... Não sei se para Catuípe, para Ijuí. Era para ferrovia, eu acho que era para Catuípe. E o cara assaltou eles de noite. E eles amarraram o cara e ataram ele embaixo da carroça e amarraram na roda da carroça. Passou a noite estaqueado. Ali eu sabia até quem era, mas era ali do Inhacorá. Não é Gervásio? Hã? Não é Gervásio? Não lembro mais assim. Eu sei que amarraram o cara e passou a noite amarrado nas rodas da carroça, com os braços deitados no chão, os braços e as pernas amarrados na carroça. E aí esse Froilã, não foi ele que morreu? O irmão dele matou ele? Porque eles eram adversários, os irmãos. O Froilã e o outro irmão, eles eram adversários, estavam em forças
contrárias. E um matou o outro. Bom, e é dessa época, então, da de 23, o cemitério dos Degolados, e surgem algumas lendas também dessa revolução. Sim. Dentre elas a do Xindangue, né, em Acorá, e a do Quinzote também é desse período? Também, vamos ver. O Quinzote é mais... Deixa eu pensar um pouquinho. Quinzote, o Xindangue, sim. O Xindangue era um índio, filho de índio, pelo menos. Porque o Xindangue morou para lá e antes morou em Campo Santo, Palmeira. E o Quinzote era dali. O Quinzote, quem matou foi o Cardoso. Lá no barrocão da Restinga, quem vai pro Turvo. Mas numa judiaria danada. Tu vê, eles pegaram o menino aqui em Pedro Paiva, morava ali, para cá do cemitério um pouco. Naquela entrada que vai para Bananeira, ali ele morava. Pegaram ele ali e foram levar lá naqueles fundão e cortaram os dedos do guri para ele contar onde é que estava o pai e o irmão, que estavam escondidos nos matos, né? E ele não contou, ou possivelmente porque não sabia. Aí fizeram tudo essa judiaria para ele. Cortaram os dedos, castraram, para depois matar. E aí atiraram na barroca. Aí ficou. Então, hoje, por mais dificuldades que a gente tenha, mas não há mais esses tempos, nós conseguimos sepultar. Mas era terrível, porque a maioria dessas revoluções dava entre parentes, e o ódio é muito pior quando é dentro da família. E foi o nosso tônico das nossas revoluções, era uma família dividida e se vingando uns dos outros. Todas as nossas revoluções foram assim. E os historiadores não contam, não vão para o detalhe, sabe? Era porque lá fulano era... Sim, mas quem ele era? Eles silenciam, dizem os principais, e o povo não aparece, não é? Morreu tantos do grupo de fulano, mas não dizem que foi o João, o Pedro, o José que morreu. Então nós somos muito imparciais nessas coisas. Uma que não queriam falar, né? Porque aquele pessoal que viveu a Revolução, eu sei que minha avó viveu a Revolução 93, ela estava recém-casada. Eles não queriam nem ouvir falar. Quando falavam em Revolução, eles baixavam a voz para dizer. Estavam falando muito bem. Não, mas naquela Revolução, eles têm medo até de falar a palavra Revolução. Tal era o terror que eles passaram. E hoje tem historiador aí que ainda dá elogio quando surge isso, falar sobre a Revolução, e falam elogiando, mas o que o povo viveu nesse tempo ninguém diz, porque não é o povo que conta a história, são os líderes. E os líderes dão a versão dele e se elogiam. Mas o povo não interessa qual é a revolução, só levou a pior. É raridade dizer que morreu fulano, que tinha um cargo. Morreu o povo soldadista que ia lá, que se apresentava de voluntário, e eram os buchas de canhão. E como que surgiu a lenda em torno do Quinzote? Do fato real, de que ele foi... queriam pegar o pai dele e o irmão, e não acharam, eles estavam escondidos nos matos. Aí levaram ele era um gurizote, uns 15, 16 anos. Aí levaram, e ele foi pego aqui perto da Bananeira, que ele morava com a mãe, e o pai e o irmão já estavam escondidos nos matos.
E pegaram ele e levaram lá e queriam que ele contasse onde é que estava o pai e o irmão. Mas eu acho que ele nem sabia. E se sabia, não contou. Aí foram matando a míngua, cortaram os dedos das mãos. Tanto, eu era guri, por exemplo, e uma vez, a última vez, eu vi, quando a gente estava brincando de noite, que vinha o tal de grito lá da Restinga, que nós chamávamos, que era o grito do Quinvote. Deus o livre, nós corria para dentro de casa de medo. E saía mesmo um grito de noite daquele lugar lá, e ia em direção à Palmeira e dali um tempo voltava. Aquele grito rouco, porque tinham tirado lã do pelego e enchido a boca do cara para não apagar os gritos, né? E era um grito rouco. E ele, quando acharam lá no outro dia, estava com a boca cheia de pelego, que cortaram e enfiaram para ele não gritar. Mataram lá, na Granja do Cameira, aquele barrancão que tem lá. E era, na época, os homens ou ia para a Revolução ou ia para os matos se esconder. Porque se ficava em casa, era recrutado, né? E os dois grupos recrutavam. Então não tinha como tu escapar. Ou se esconde ou vai te apresentar e vai de uma vez, porque não tinha alternativa, né? E o Quinzote, você sabe o nome dele? Era Joaquim? Era Joaquim de que não sei. Eles moravam ali na Bananeira. Mas eu não sei, o apelido é que era Quinzote. E do Xindangue, o senhor pode contar um pouco? Eu sei pouca coisa do Xindangue. Até tinha ganhei um homem lá em Redentora, mas depois perdi um pendurucalho que botavam na corrente do relógio de bolso. Perdi, que foi do Xindangue. Ele era um índio, né? Mas a convivência dele era com brancos e tal. E ele viveu mais na região aí de Palmeira, Campo Santo. Aquela região ali vivia o Xindangue. E aqui também, né? Naquela época, tudo nós pertencíamos ao município de Palmeira, né? E o Xindangue era índio, né? Mas, não sei por que razões, ele não vivia como índio, vivia como branco. Eu calculo que ele era filho, talvez de um branco com a Índia, ele era uma mestição, né? E pegou o nome índio, e que não era só deles. A gente já não lembra mais tudo com tanta nitidez, mas acho que o pai dele também chamavam de Xindangue. Parece que ele tinha o mesmo nome do pai. E ele era muito conhecedor da região. Ele era um vaquiano aí que cruzava todas essas coisas aí e sabia tudo que era carreiro aí. E ele participou da Revolução de 23. Deve ter participado. Deve ter. Até porque esses nomes, os poucos nomes que sobraram, que a memória ainda guardou, é porque estavam envolvidos, né? E tinham alguma liderança. Senão, pode morrer 15 ou 20 aí dos próximos que recrutaram, que não sabiam nem o nome. E quando ficou um nome, porque o cara tinha alguma liderança, né? Houve um combate no Inhacorá. Você pode notar que, a menos que tenha uma família tradicional na época que se envolveu, do restante das pessoas não ficou nem o nome.
ficou para aqueles que tinham alguma liderança, alguma família com liderança. Então ainda se pode dizer, fulano esteve naquela revolução, foi comandante, ou tinha um grupo, mas o povo é só ir lá para morrer e mais nada. Bom, queria comentar um pouco sobre a fazenda Monte Alvão, né? Ela pertenceu ao Barão de Biqui, Francisco de Paula e Silva, que era, não sei se era tio, mas ele tinha uma relação de parentesco com o Firmino, né? Sim. E a fazenda Monte Alvão, ela é anterior, ela surgiu primeiro do que as Brancas. Ela é a primeira referência na história de Chiapeta. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa fazenda? Eu não sei, uma coisa que para mim não ficou claro, né? Por que Monte Alvão? Para mim não ficou claro. Mas para mim é referente a alguma coxilha lá com muita visibilidade. É o que mais a gente... E teve uma senhora, que eu não sei mais nem o nome, né? Que foi quem mais ou menos me disse isso. Que de uma determinada coxilha tinha uma visão muito grande e essa coxilha ficaria ali. E por isso Monte Alvão, porque era um lugar de muita visibilidade a partir daquela tal de coxilha. Mas é uma coisa assim ao que as pessoas, a memória oral, né, eles passam para os outros e pagam uma serão e pela segunda já começa a assumir, já se esquece e nós vamos perdendo a nossa real história. Cada um que morre leva um pedaço e não fica nada. Porque nós somos muito atrasados em matéria de apontamentos. Você pode notar, nós não temos o costume de anotar e deixar escrito. Não é costume nosso. Nós falamos e chega. Fulano me disse. E nós não temos, nós só escrevemos as referências importantes. Mas no dia a dia nós não temos isso por costume. Nós temos só a oralidade e acabou. Hoje, porque já tem na região alguém que começa a escrever alguma coisa, porque nós somos uma região nova, mas não temos o costume do registro efetivo. É a oralidade ainda que domina. Então alguém contou essa história da possível origem do nome Monte Alvão. Isso para nós também não está claro. O que me chama a atenção de Monte Alvão e as Brancas é que alvo é uma menção a branco também, né? Claro. É a Fazenda Branca em função do lendário rebanho de vacas brancas que circulou por ali quando entrou os primeiros moradores. Existia esse rebanho de vaca branca ali, todo mundo via aqui ou ali, e se tornou lendário, né? E era... Bom, houve um período, por exemplo, dos meus pais, que era o mais comentado. Fulano viu as vacas brancas lá não sei aonde, ou fulano viu não sei aonde. Mas as pessoas contavam que viram o tal rebanho, que um dia estava aqui, outro dia estava ali, mas sempre por essa região. E aí o Firmino fez aquela fazenda, foi ele que fundou, e ele deu o nome para a fazenda, de As Brancas. Na verdade, ele queria dizer rebanho das vacas brancas. E daí, como nós temos o costume de diminuir até para se tornar mais prático, ficou Fazenda das Brancas, mas seria Fazenda do Rebanho das Vacas Brancas, que era ali que circulavam esses estados e que as pessoas viam, né? E era fato do dia a dia. Por exemplo, um cara que viu o tal rebanho, onde ele passava era contar novidade. Eu vi as vacas brancas não sei aonde, e era sempre por essa região ali. A arquitetura das fazendas, ela é
praticamente a mesma. Elas são bem parecidas, as São. construções. As primeiras são praticamente tudo o mesmo estilo. Tudo elas. E cada regiãozinha aí, normalmente o construtor foi o mesmo, porque eram poucos. A maioria das casas de cada lugarzinho aí era feito por uma pessoa só. E aí, isso ajudava muito em caracterizar aquele tipo de casa feita por aquele cara. São construções bem estilo português, estilo colonial, Bem, muito característico. com janelas estilo guilhotina. Uhum. Mas o diferencial ainda da Monte Alvão é que ela tem os remanescentes da senzala, né, do prédio que funcionou. Tem, A senzala. e acho que é a única ali. Eu não sei de outra. Aqui na região não sei de outra. Porque ela era muito antiga, né? E viveu o período da escravidão, né? Isso é um fato pouco falado na nossa região. É quase como se não tivessem existido negros nessa região. Exatamente. Mas o que não é verdade. Né? Não, de jeito nenhum. A história da nossa região ainda não foi contada. Aí, de vez em quando, um louco, que nem eu fiz aí, conta uma versão daquilo que ele constatou. Mas nós tínhamos que ter muita gente escrevendo aquilo que ele sabe, que o viu, para nós ter um conjunto do que realmente foi a região. E temos muito pouco. Muito pouco. Nós ainda estamos na oralidade. Nós ainda achamos que escrever é só um caso oficial, uma necessidade mais forte. Não temos por costume. Por exemplo, até aconteceu uma coisa hoje qualquer que te chamou atenção, anota e guarda o arquivo. Não, nós não temos esse costume. A nossa cultura é a oralidade, e acabou.